Temos o teorema da função implícita e procuramos começar a discutir algumas consequências desse teorema. Vou retomar a parte final da aula anterior, que é a definição de uma hiperfície. Uma hiperfície de classe CK em Rn mais 1, portanto n é a dimensão da hiperfície, é um subconjunto que é localmente o gráfico de uma função de classe CK definida no aberto de Rn. Quando a gente diz que um conjunto é um gráfico, a gente quer dizer com isso que esse conjunto está contido no produto cartesiano do domínio pela imagem. Quando se tem a definição geral de gráfico, você tem uma função de x e y, o gráfico de f é o subconjunto do produto cartesiano x vezes y, tal que é o conjunto de todos os pares x, y, o x é de x. Quando x está em x. Portanto, ao dizer que esse conjunto é localmente o gráfico, eu já estou admitindo aí meio que tacitamente que para cada ponto existe uma decomposição do espaço Rn mais 1 em Rn vezes R. Isso significa que a gente isola um dos eixos do Rn mais 1 e põe os outros n separados. Então, significa que, mais explicitamente, que M é coberta, tem uma cobertura por abertos em M, ou seja, a interseção de M com um aberto do espaço euclidiano, e aqui tem algum aberto do espaço euclidiano cuja interseção com M é V. Ok? Cada um dos quais é gráfico de uma função de classe CK, quer dizer, existe uma função psi de classe CK, como está aqui dito aqui, e V é o conjunto de todos os pares x, psi de x. Então, aqui é que nós estamos admitindo que selecionamos uma das n mais 1 coordenadas de Rn mais 1 e aquela coordenada vai ficar à parte. Eu coloco no fim, mas na verdade, ela é uma das coordenadas de 1 até n mais 1. Então, vê esse conjunto aqui. Então, cada ponto
Coberto significa que cada ponto de M pertence a alguma dessas vizinhanças V. Okay? Aqui nós vimos na aula passada o caso da circunferência unitária, x2 mais y2 igual. Então, nesse caso aqui, eu apresentei quatro V's, desses V's aí. A circunferência S1 é a reunião de 4 semicírculos abertos. Tem que ser 4 porque eles são abertos, não estou incluindo as extremidades. Cada um deles é o gráfico de uma função. Por exemplo, esse aqui é o gráfico da função y é igual a x vai. Só que esse x aqui é y, na verdade, para manter a mesma terminologia das coordenadas do plano, x e y. Então, y vai em raiz quadrada no menos x2. Isso aqui é uma função definida no intervalo menos 1 mais 1 e o gráfico dessa função é exatamente esse semicírculo à direita. Né? Não, é exatamente o contrário. X, y é função de x. Não, é o contrário. Nem uma coisa nem outra. É para cada y vai para 1 menos y2. Então, a circunferência direita, vamos chamar aqui de V. V é o conjunto de todos os pares da forma raiz quadrada de 1 menos y2, y. Ok? Onde y varia no intervalo menos 1. Ok? Então, para cada y aqui, eu tenho o par y raiz quadrada de 1 menos y2. Então, a outra vizinhança aqui seria, você vê mais ou menos, então seria mais ou menos. Então, aqui nós temos duas vizinhanças, direita e esquerda, mais ou menos. Isso aqui seria menos a raiz quadrada de 1 menos y2. Depois eu teria mais outra vizinhança aqui, que é y igual a raiz quadrada de 1 menos x2. E aqui o y igual a menos raiz quadrada de 1 menos x2. Então tem 4. De um modo geral, a gente pode fazer a mesma coisa com a esfera. Com a esfera Sn contida em Rn mais 1. Então a gente seleciona cada uma das n mais 1 coordenadas, dá origem a duas semisférias, dois hemisférios. Né? Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Então você vai ter ao todo 2n mais 2. É 2 vezes n mais 1 vizinhanças cobrindo a esfera, e a esfera, portanto, é uma hiperfície. O teorema principal a respeito de hiperfície, bom, não sei se eu estou exagerando de chamar de principal, mas a melhor maneira prática de verificar que um conjunto é uma hiperfície é usar o teorema da função implícita. Embora não seja uma condição necessária e suficiente, mas é suficiente para que seja uma hiperfície, para que ele seja a imagem inversa Então, C pertencente a R, digamos ser valor regular.
Valor regular de f significa que no nível C não há pontos críticos. Ou seja, que f de x igual a C implica que o gradiente de f no ponto x é diferente de zero. Portanto, isso quer dizer valor regular. Quer dizer isso aí. Então, o teorema diz que a imagem inversa de C é uma hiperfície. Quer dizer que a equação f de x igual a C, quer dizer, o conjunto de todos os x pertencentes a A, tais que f de x igual a C, M, é uma hiperfície. Quer dizer, a equação f de x igual a C define uma hiperfície. Esse é o modo global de considerar o teorema da função implícita. O teorema da função implícita diz exatamente isso, porque aqui eu estou usando a notação x, no teorema da função implícita ficaria xy, né? Então, o teorema da função implícita diz que exatamente para satisfazer essa condição, entre os pontos que satisfazem essa condição, eu posso sempre tirar uma das coordenadas em função das outras n localmente. E aí a interseção da imagem inversa do C com aquela vizinhança onde vale o teorema da função implícita é exatamente o gráfico da função psi que estabelece A. Agora, tem um fato importante que complementa esse teorema, que é o seguinte, que em todo P pertencente a M, o espaço vetorial tangente a M no ponto P é o complemento ortogonal do gradiente de f naquele ponto. Ou seja, o espaço vetorial tangente de P no ponto M é o conjunto de todos os vetores V pertencentes a Rn mais 1, tais que o produto interno do gradiente de f no ponto P por aquele vetor é zero. Isso nos conduz nos obriga, nos leva, nos impele a voltar a falar um pouquinho sobre o espaço vetorial tangente no ponto P, porque no final da aula eu estava preocupado tinha um compromisso marcado, tinha que sair daqui cedo e me atrapalhei todo. Então, a coisa é muito simples, não tem mistério nenhum. O que é... Então, nós temos uma hiperfície e temos um ponto. O que é o espaço vetorial tangente a M no ponto P? É simplesmente o conjunto de todos os vetores velocidade de caminhos que estão em M e que passam pelo ponto P, quando t é igual a zero, por exemplo. Então, um V pertence a TPM, se somente se V é lambda' de zero, onde lambda é um caminho definido no intervalo aberto contendo o zero, que está em M, e que lambda de zero é igual a P.
Bom, entre os caminhos que passam pelo ponto P e estão contidos na hiperfície M, existe um tipo, uma categoria bem simples de caminhos desses, que são os caminhos que são as chamadas linhas coordenadas, sei lá. É o seguinte, vamos ver. No ponto P, ele está na superfície, portanto, ele pertence a uma vizinhança que é o gráfico de uma aplicação, de uma função diferenciável. Então, existe uma função psi, de U em R, e digamos que psi leva a... Existe uma função aqui de classe CK, tal que V é o gráfico dessa função. Quer dizer que os pontos de V são os pontos da forma x, que se de x, onde x varia em U. Aqui, novamente, eu repito, né, já está ficando cansativo eu repetir, que esse psi de x é um número, x é um vetor em Rn, x é um ponto de Rn, e isso aqui é uma das coordenadas que eu separei. Pode ser a última, pode ser qualquer uma delas. Eu escrevo ela no fim. Ok? Então, isso aqui é um ponto do Rn, isso aqui é um número. Muito bem. Então, tem um tipo de caminho aqui que se destaca. Por exemplo, aqui está o ponto P0. O que é o ponto P0? O ponto P0 é que P0, psi de P0, é o P. Todos os pontos do P são pontos da forma x. Cada ponto de P é um ponto da forma x, vírgula, que psi de x. Onde x está em U. Em particular, o ponto P é da forma x, que psi de x, mas é um ponto da forma P0, eu chamo assim, psi de P0. Então, aqui está o ponto P0, e aqui nós temos N caminhos retilíneos que passam por esse ponto. Por exemplo, a cada I nós temos o caminho T vai em T0 mais EI. Esse caminho aqui é claro, isso é o caminho em Rn, mas se eu tomar o T numa vizinhança pequena do zero, isso vai estar em U. Esse caminho aqui tem como vetor velocidade o vetor EI. Ok? O caminho cujo vetor velocidade é o vetor EI. Se olhar para o ponto, para cada T, se olhar para o ponto de V, que corresponde, que tem como abscissa esse ponto P mais T0 é I, tá? Eu vou ter um caminho, que eu vou chamar de lambda I, é um caminho que vai de certo intervalo menos delta, delta, em Rn mais 1. Lambda I de T igual a P0 mais TI, psi de P0 mais TI. O que é isso aqui? Isso é simplesmente o caminho que corresponde a esse caminho retilíneo aqui na hiperfície. Corresponde significa cujos pontos têm as primeiras n coordenadas, são as mesmas coordenadas aqui, e a última coordenada é xi dele, porque isso aqui é um ponto de V. Ok?
Ok? Então, aqui na hiperfície, a gente tem correspondentemente a esses caminhos, esses N caminhos aqui, E1, E2, En, a gente tem N curvas que são as chamadas curvas coordenadas. Que são como se fossem os eixos do Rn levados para a esfera, para a hiperfície. Pois bem, então eu vou chamar de VI o lambda I de zero, ou melhor, o lambda I. Não. Está aqui. VI eu vou chamar de lambda I de zero derivada. Quer dizer, esse caminho que eu estou chamando de lambda I, é um caminho na hiperfície que está dentro da vizinhança V, cujo vetor velocidade eu vou chamar de EI, de VI. Ok? Então, é fácil de ver quais são as coordenadas do vetor lambda I de zero. Linha. Aqui, derivando aqui, simplesmente fica o vetor cujas coordenadas são 0, 0, 1, e tem um 1 na iésima posição e o resto é zero. Porque aquele caminho ali, as coordenadas dele são todas constantes, com exceção da iésima, que é t, ou melhor, essa é a iésima coordenada de P0 mais t dividido, passando a derivada aqui. E aqui fica o dxi, por definição, de derivada parcial dxi. Então, o que é que eu fiz aí? O que eu tenho aí é o seguinte, conclusão. V1, Vn, evidentemente, são vetores linearmente independentes. Eu não preciso nem da última coordenada para verificar isso. As n primeiras já vão formar uma matriz que é a matriz identidade. Então, a última coordenada nem importa. Eles já são linearmente independentes. São linearmente independentes. Pertencem a TP de M e são linearmente independentes. Consequentemente, o espaço vetorial, que eu ainda não sei se TP de M é um espaço vetorial, mas o espaço vetorial gerado por TP de M tem pelo menos dimensão N. Pode ser que seja o espaço todo, e pode ser que seja um subespaço de dimensão N, porque contém esse conjunto aqui desses vetores velocidades, formado pelos vetores de velocidade desses caminhos, então aqui estão N caminhos cujos vetores de velocidade são linearmente independentes. Agora, além disso, todo vetor V pertencente a TP de M é combinação linear de V1, Vn. Uma vez verificado isso aqui, então fica provado que TP de M é um espaço vetorial de dimensão N que tem aquela base, formado por aqueles vetores V1, V2, Vn. Mas como é que a gente verifica isso? Simplesmente observando que os vetores de TP/M são os vetores de velocidade de caminhos que estão em M, e esses caminhos eu posso supor que esses caminhos estão contidos em V. Porque eu só estou querendo olhar para o vetor velocidade no ponto zero, t igual a zero, vai estar em V. Então é só verificar que esse vetor velocidade, esse vetor V aqui, V, estou escapando aí da mira. Então, eu vou escrever aqui em cima. Depois eu passo para lá, vou fazer uma bagunça aqui. Então, V é o vetor velocidade de algum caminho. Esse caminho ele é da forma x1 de t, xn de t, xi de x1
xn, não vou botar t, isso? Porque está em V e V é o gráfico da função xi. Então é formado assim. Consequentemente, o lambda i, o lambda' de 0, ou em qualquer outro ponto, o lambda' de t, vai ser dx1 sobre dt, no ponto t, etc., dxn sobre dt, e aqui soma de dxi sobre dxi vezes dxi sobre dt. Então, se eu olhar para isso, em particular para t igual a 0, que é o que me interessa, eu verifico que para t igual a 0, o lambda' de 0 é uma combinação linear desses vetores aqui. Combinação linear cujos coeficientes, quer dizer, uma combinação desses vetores cujos coeficientes são essas derivadas aí dxi sobre dt. Ok? Então, esse vetor lambda' de 0 é Então, ficou provado assim, primeiro, que TPM é um espaço vetorial. Por quê? Todo elemento dele é uma combinação linear desses vetores VIs aqui. Então, isso aqui é... Peraí, o que que diz? Não, eu escrevi aqui uma besteira. Escrevi aqui uma besteira. dxi sobre dt vezes vi. Ok? Vi são esses vetores aqui. Vocês continuam sendo extremamente benevolentes ou então extremamente descuidados. Como vocês são meus amigos, eu vou dizer que vocês são benevolentes, tá bom? Então, agora sim, agora eu posso falar com certeza que não estou dizendo muita besteira. Pelo menos que eu perceba aqui. Então, todo vetor de TPM é uma combinação linear desses aqui. Então, as combinações lineares formam um espaço vetorial, então o TPM é um espaço vetorial. É um espaço vetorial de dimensão n, porque ele contém n vetores linearmente independentes, que são esses vetores aqui, os quais geram espaço. Consequentemente, isso é um espaço vetorial de dimensão n. Agora, voltando aqui ao teorema, se você tem um valor regular de uma função diferenciável, de uma função de classe CK, e se a imagem inversa é uma hiperfície, o espaço vetorial tangente a essa hiperfície é um espaço vetorial de dimensão n, formado por vetores que são vetores de velocidade de caminhos nela contidos. Ao longo de cada um desses caminhos, a f é constante. Porque esses caminhos estão contidos numa superfície de nível da função. Então, a f é constante, tem o valor c. Então, a derivada de f em relação a qualquer caminho desse, ou seja, a derivada direcional df sobre d. Cadê? Aqui está aqui. Então, é o conjunto de todos os v tal que isso aqui é zero. Por quê? Porque se eu pego um v pertencente a TPM de m, então v é igual a lambda' de 0, onde lambda vai de um intervalo em m, portanto, df sobre dv é igual, bom, df sobre dv é igual a 0. Porque a função é constante ao longo de lambda, ao longo da imagem de lambda.
Mas então, isso aqui o que é? Isso aqui é o produto interno do gradiente de f do ponto P pelo vetor V. Então, significa que TPM está contido no complemento ortogonal do gradiente de f. Complemento ortogonal do gradiente de f quer dizer o conjunto de todos os vetores que são ortogonais ao gradiente de f. Todo vetor velocidade, todo vetor tangente é ortogonal ao gradiente, tangente à superfície de nível. Portanto, isso aqui está contido nisso. Na verdade, é igual, porque são dois espaços vetoriais de mesma dimensão. O complemento ortogonal de um vetor não nulo, no espaço de dimensão n mais 1, o complemento ortogonal é um subespaço de dimensão n. E o TPM já vimos que tem dimensão n, então os dois são iguais. Quando dois espaços de mesma dimensão, finita, um contido no outro, são iguais. Ok? Bom, então, fica assim constatado de que a imagem inversa de um valor regular é uma hiperfície, e aí, realmente, quando se trata de um valor regular, a superfície de nível f de x igual a c, se c é um valor regular, é de fato uma superfície. Tem direito a ser chamada de superfície de nível. E é o complemento ortogonal do gradiente de f. Assim, por exemplo, se eu voltar a considerar a esfera Sn é a superfície de nível 1 da função f de x igual à norma de x ao quadrado, na norma euclidiana. Se eu considerar a função f de Rn mais 1 em R, f de x igual ao produto interno de x por x, então, o gradiente de f em qualquer ponto é 2 vezes esse ponto. Só derivado. X, soma dos quadrados, você deriva, cada derivada parcial é igual ao dobro do valor da coordenada naquele ponto. Coordenada correspondente. Por conseguinte, essa função, todos os números reais, com exceção do zero, são valores regulares dessa função. Em particular, 1 é um valor regular, então Sn, que é a superfície de nível 1 dessa função, é uma hiperfície, coisa que nós já sabíamos, agora vamos repetir. O importante agora é observar que o espaço vetorial tangente, se P pertence a Sn, o espaço vetorial tangente a Sm no ponto P é o conjunto dos múltiplos de P. Se eu tenho aqui, se eu tenho um ponto, o gradiente não, o múltiplo é o complemento ortogonal do P. O gradiente é o múltiplo do ponto x. Se você estiver no ponto P, o gradiente é o múltiplo de P, que é 2 vezes P. Isso aqui era o gradiente. E o espaço vetorial tangente é o conjunto dos vetores que são perpendiculares ao gradiente. Existem exemplos mais interessantes. Vamos ver alguns. Uma fonte
natural de exemplo de superfície é dada pelos grupos de matrizes. As matrizes N por N invertíveis formam um grupo, que é um subconjunto aberto do espaço Rn ao quadrado, e tem os vários subgrupos dessas matrizes, como grupos ortogonais, grupos simpléticos, grupos, vários tipos de grupos, como nós vamos considerar agora, das matrizes unimodulares. São exemplos de grupos que têm uma importância muito grande na geometria, na física e na análise também. O exemplo simples, é claro, o exemplo mais simples de todos é o grupo de todas as transformações lineares ou matrizes quadradas invertíveis, quer dizer, que têm determinantes diferentes de zero. Mas outro grupo interessante é o seguinte: eu posso considerar a função determinante. Aqui eu estou identificando as matrizes N por N com o espaço euclidiano R, N ao quadrado. Significa que eu escolhi de uma vez por todas uma ordem, para botar, por exemplo, uma linha após a outra, e aí fica tudo na mesma linha, fica Rn ao quadrado. Então isso é uma função de classe C infinito. O determinante é um polinômio nas coordenadas dos elementos da matriz. Então, vamos chamar de qual é o gradiente do determinante no ponto x? O gradiente da função determinante é o vetor que tem n ao quadrado coordenadas, cujas coordenadas são as derivadas parciais dos determinantes em relação a cada uma delas. É só não escrever x e j. Cada coordenada tem dois índices, um índice de linha e um índice de coluna. É só se lembrar que o determinante x é uma matriz, tá? O determinante de uma matriz x, por exemplo, se eu desenvolver em relação aos elementos da iésima linha, então é a soma, quando j vai de 1 até n, de menos 1 elevado a i mais j, vezes x e j, onde x e j é o determinante menor de ordem i e j. Quer dizer, é o determinante da matriz que se obtém, a matriz n-1 por n-1, que se obtém omitindo a iésima linha e a j-ésima coluna. Então, está faltando aqui, né? Desenvolvimento de Laplace em relação à iésima linha. Consequentemente, se eu derivar o determinante em relação à ij-ésima variável dele, que ele tem, essa derivada parcial vai ser simplesmente menos 1 elevado a i mais j, vezes o determinante menor relativamente a ij. Quer dizer, o determinante que se obtém, da matriz que se obtém, retirando a iésima linha e a j-ésima coluna. A iésima linha e a j-ésima coluna aqui no meio está o x e j. Então, o restante forma a matriz n-1 por n-1, cujo determinante é representado por x maiúsculo e j. Bom, então essas são as derivadas parciais, por conseguinte, essas são as coordenadas do gradiente. De modo que se eu tiver o gradiente do determinante de x, gradiente da função determinante, igual a zero, então, se o determinante de x for diferente de zero,
Se o determinante da matriz X for diferente de zero, então o gradiente da função determinante na matriz X vai ser diferente de zero. Porque se uma matriz tem determinante diferente de zero, os menores dela não podem ser todos iguais a zero. Se forem todos iguais a zero, o determinante dela é zero. A recíproca não é verdadeira, é claro, obviamente falsa. A matriz pode ter determinante zero e pode ter que ser que os menores sejam todos diferentes de zero. Só pegar uma matriz 2 por 2 e ver isso aí. Você vai ter 1, 1, 1, 1, por exemplo. Então, quer dizer que qualquer número menos o zero é valor regular dessa função. Em particular, o número 1. Por que o número 1? O número 1 porque as matrizes que têm determinante 1 formam um grupo. Determinante 2 não forma, porque o produto de duas matrizes de determinante 2 tem determinante 4. Mas, então, se eu chamar de M o conjunto das matrizes de determinante 1, isso é o que se chama o grupo unimodular. São as matrizes que representam, na base canônica do espaço Rn, as transformações lineares que preservam o volume. Uma transformação linear tem determinante 1 se somente se transforma um objeto de volume dado no outro objeto de mesmo volume. Porque a razão entre os volumes do objeto original e do objeto transformado é o determinante. Aliás, isso é uma maneira de olhar para o determinante e mostrar para que uma das coisas para as quais serve o determinante. A gente passa vários anos da vida no colégio e depois, às vezes, até na faculdade, ouvindo os professores dizerem que o determinante serve para resolver o sistema de equações lineares. De todas as maneiras de resolver o sistema de equações lineares, não existe nenhuma que eu saiba menos eficiente, talvez não resolver a maneira menos eficiente, do que o determinante. O determinante é péssimo. Foi inventado para isso, mas serve para muitas coisas, mas não para isso, para resolver. Mas, por exemplo, o determinante geometricamente é a razão entre uma figura e a sua transformada por uma transformação linear, o determinante daquela transformação. Então, isso aqui é uma superfície, uma hiperfície portanto, tem dimensão n ao quadrado menos 1. Uma coisa interessante é o seguinte, como ela é um grupo, ela contém a matriz de identidade, é claro que a matriz de identidade tem determinante 1, e outras matrizes. Mas ela tem um espaço vetorial tangente aqui na matriz de identidade, e os espaços vetoriais tangentes nos outros pontos são obtidos desses por translação. Você simplesmente multiplica todos os elementos daquele por elementos por x e você tem claro, aí você tem os vetores tangentes no outro ponto. Então, o importante quando a gente tem um grupo de matrizes, por exemplo, é ver qual é o espaço vetorial tangente na identidade, no elemento neutro do grupo. Então, será fácil constatar qual o espaço vetorial tangente é M na identidade? Esse espaço vetorial tangente é tão importante que ele tem um nome especial chamado álgebra de Lie do grupo. E muitas das propriedades do grupo são refletidas na álgebra de Lie, cujo estudo constitui um capítulo importante da matemática com aplicações à física e à geometria. O que é TPI? TI de M. O espaço vetorial tangente é M na matriz de identidade. É o conjunto
das matrizes que são ortogonais ao gradiente da função naquele ponto. Qual o gradiente da função determinante no ponto identidade, no ponto matriz identidade? O gradiente, nós acabamos de ver, é o conjunto, ou melhor, é o vetor ortogonal ao espaço vetorial tangente ali naquele ponto. Ou melhor, o espaço vetorial tangente é ortogonal ao gradiente. Qual o gradiente da função determinante no ponto matriz identidade? Esse gradiente é um vetor no espaço de n ao quadrado dimensões, portanto é uma matriz, n por m. Todos os vetores tangentes são matrizes. Uma matriz n por m. Que matriz é essa? Matriz identidade. É a matriz identidade, porque aqui as coordenadas do gradiente, as n ao quadrado coordenadas, são obtidas desse modo. Mas se isso aqui é a matriz de identidade, então x e j é 0 para i diferente de 0, para i diferente de j, e 1 quando i é igual a j. Mas quando i é igual a j, esse menos 1 ao quadrado fica 1, menos 1 elevado a uma potência expoente par fica 1, então o gradiente é a identidade. Então o espaço vetorial tangente a M é o conjunto das matrizes que são ortogonais à identidade. Não é matrizes ortogonais, é outra história. Mas ortogonal à identidade no produto interno do Rn ao quadrado. Quando é que uma matriz, qual o produto interno de duas matrizes? O produto interno de duas matrizes, um x e j, um y e j, é a soma para todo i, para todo j disso aqui. Então, o produto interno de uma matriz pela matriz identidade é a soma dos elementos. Mas aqui é a matriz identidade. A matriz identidade ela tem uma forma peculiar, que é o x e j é 1 quando i é igual a j e 0 quando i é diferente de j, e existe um nome que se dá a esse tipo de objeto, chama-se o delta de Kronecker. Kronecker fez outras coisas muito mais interessantes, mas infelizmente ele é mais conhecido pelo delta de Kronecker do que qualquer outra coisa, né? Tem a integral de Kronecker, que é fundamental, tem vários índices de Kronecker em topologia algébrica, tem um bocado de coisa que ele fez, são realmente importantes. Então, no caso da matriz de identidade, isso é o produto interno da matriz X pela matriz de identidade. Isso aqui vai dar 0 quando i é diferente de j e 1 quando i é igual a j, então dá isso aqui, que é o traço da matriz X. Consequentemente, o espaço vetorial tangente ao grupo unimodular na identidade é o conjunto das matrizes de traço 0. As matrizes de traço nulo formam um espaço vetorial de dimensão n ao quadrado menos 1, o qual é o espaço vetorial tangente ao grupo unimodular na identidade. Ok? Então, esse é um exemplo. Agora, uma observação é a seguinte:
embora eu tenha dito com bastante ênfase, até um certo entusiasmo, que esse teorema de que a imagem inversa de um valor regular de uma função de classe CK é uma hiperfície de classe CK, nem todas as hiperfícies são possíveis de obter como imagem inversa de um valor regular. Bom, porque uma das razões para isso, um motivo para isso, é que ela tem que ser uma superfície orientável. E nós vamos ver já no estudo um pouquinho mais adiante que são superfícies orientáveis e toda a imagem inversa de um valor regular é necessariamente orientável. Existe um teorema que, infelizmente, está um pouco acima disso que nós vamos ver. Não, mas vocês vão ver esse fato no verão próximo, no curso de análise vetorial. Que, reciprocamente, se você tem uma hiperfície que é um subconjunto fechado, então existe uma função definida no Rn todo, no Rn mais 1 todo, tal que essa sua hiperfície é um valor regular dessa função. Esse é um teorema muito interessante. Bom, agora, acho que isso mais ou menos encerra o que eu queria dizer sobre esse assunto. Agora vamos passar para uma coisa interessante, que é o multiplicador de Lagrange. Vocês estão lendo mesmo esse livro? Ninguém tem pergunta? Olha, você disse um negócio aqui que eu achei que é uma grande besteira que você disse aqui. Pode dizer, eu não fico zangado, não. Em geral, é mesmo. O que é que eu vou fazer? Se bem que esse livro já está na 4ª edição e a 5ª, estou preparando, estou só esperando terminar esse curso para fazer a 5ª edição, que já está mais ou menos esgotado, e já tem um bocado de coisa para corrigir aqui. Mas, em geral, as coisas são pequenas coisas de maior importância. Vamos falar sobre o multiplicador de Lagrange. O multiplicador de Lagrange tem que ver tem a ver com o problema de calcular máximos e mínimos de uma função. Mas não é o máximo e mínimo que a gente viu agora. Tem uma condição adicional. O máximo e mínimo de uma função sujeita a um vínculo, quer dizer, uma condição adicional. Então, a gente tem uma hiperfície e essa hiperfície é valor regular de uma função φ essa função φ definida há uma tradição de dizer que o zero é o valor regular, poderia ser qualquer outro valor, isso não muda em nada, porque se eu tiver uma função cujo valor regular é c, em vez de zero, eu mudo de função, passo para φ de x menos c, e fica o mesmo problema, a resposta é igual, porque não altera a derivada. Então você tem uma função, então m é definida implicitamente pela equação φ de x igual a zero. Essa equação define m. M é o conjunto do x tais que φ de x em u. E aí a gente tem uma função definida em u.
Esse é o que geralmente se chama função objetiva. É a função que a gente quer maximizar ou minimizar. Em geral, o problema é achar o máximo ou o mínimo dessa função, os pontos de máximo local, mínimo local dessa função. Mas o que eu quero é achar os pontos críticos, não da função f exatamente com toda a generalidade, mas da restrição de f a m. Vou dar um exemplo simples para mostrar que as duas coisas são bem diferentes. Os pontos críticos de f e os pontos críticos da restrição. Bom, um contém o outro. Se um ponto é o ponto crítico de f, é ponto crítico da restrição f a qualquer coisa. Mas você pode ter uma função assim. A mais simples que você pode imaginar que não seja constante, de R2 em R. F de x igual a x, f de xy igual a x mais by. E é claro que o gradiente de f em qualquer ponto é o vetor AB. Consequentemente, essa função não... Vou supor, claro, que eu não quero considerar um caso em que A e B são iguais a zero, que seria uma bobagem. Então, A2 mais B2 diferentes de zero. Significa que o A e o B não são simultaneamente iguais a zero. Então, essa função, como o gradiente é sempre diferente de zero, essa função não tem pontos críticos, considerada como função de R2. Mas eu quero olhar para essa função restrita à circunferência unitária. S1, que é φ menos 1 de 0, em que φ de xy igual a x2. Está vendo aqui? O natural seria φ de xy igual a x2 mais y2. Estou botando φ menos 1 de 0, esse é um tour de force. Podia deixar... vou acabar com essa besteira, vou botar C. Besteira. φ menos 1 de 1, x2 mais y2 aqui. Bom, então essa função aqui não tem pontos críticos. As linhas de nível, portanto, quando você tomar essa função e igualar uma constante, aquilo você obtém uma superfície de dimensão 1, ou seja, uma linha, na verdade, uma reta, né? Que é x mais by igual a c, que é uma reta perpendicular ao vetor AB. Por exemplo, se isso aqui for o vetor AB, então as linhas de nível dessa função são as linhas perpendiculares ao vetor AB. Okay? Então essa função não tem nem máximo nem mínimo. Mas eu vou olhar para a restrição dessa função à circunferência unitária. Como a circunferência unitária é compacta, se não bastasse a minha visão clara de que essa função vai ter um máximo aqui e um mínimo aqui, ficar claro que ela tem que ter um máximo e um mínimo, porque toda função contínua num conjunto compacto tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo, pelo menos. Então é uma situação que exibe a diferença entre dizer... Então, esse ponto aqui é um ponto crítico da restrição de f a S1. E esse outro ponto aqui também é um ponto crítico da restrição de f a S1. Outro exemplo que ocorre com bastante
frequência é quando você tem uma hiperfície e você tem um ponto do espaço e você quer achar o ponto da hiperfície que está mais próximo daquele ponto. Então, e você tem uma função que é a distância de um ponto, do ponto A a um ponto arbitrário da hiperfície. Essa função, eu quero saber o máximo, o mínimo, o ponto mais afastado e o ponto mais próximo. Vamos supor que a hiperfície é compacta, de modo que o ponto mais afastado também existe. Se for fechada, existe sempre o ponto mais próximo, porque existe sempre a distância de um ponto a um conjunto fechado. Mas a distância, o mínimo ou o máximo da distância é a mesma coisa que o mínimo ou o máximo do quadrado da distância. Se a distância do ponto A ao ponto X é a menor possível de AM, então o quadrado também é o menor possível. E o maior possível também. Então, por que o quadrado? Porque aí a gente acaba com aquela raiz quadrada chata. No livro eu botei a raiz quadrada aqui, mas agora não vou botar. Então, uma coisa é você olhar para a função raiz quadrada. A distância de AX ao quadrado, que é x menos A, ou XA, sei lá. Tanto faz. Ok? Então, essa função aqui considerada como função no espaço euclidiano, ela não tem nem máximo nem mínimo. A superfície de nível dela vão ser as esferas com centro no ponto A. Então a gente vê intuitivamente que o ponto mais próximo, pode ser que existam vários pontos aqui, por exemplo, que sejam mais próximos. São os pontos em que a esfera tangencia a hiperfície. E passou dali já não está mais próximo, e menos ali não está na superfície. Então essa aqui é a ideia. Então o problema é saber quais são os máximos e mínimos da restrição de F a M. Então para isso a gente tem que definir o que é que a gente entende por ponto crítico da F restrita a M. Ok? Então, voltando aqui a essa questão, se M for compacta, existe sempre um ponto que está mais próximo, pelo menos um. Se o bordo de M for, juntamente com o interior de M, formarem um conjunto convexo, aí esse ponto é único, esse ponto de mínimo é único. Mas, em geral, pode existir mais de um ponto. Então, o método do multiplicador de Lagrange nos dá uma maneira computacional, uma espécie de algoritmo para determinar quais são os pontos críticos da restrição. Do ponto de vista teórico, ele não tem maior dificuldade, porque os pontos críticos de M dependem só da definição do que é ponto crítico de M, de F restrito a M. Um ponto crítico de F restrito a M é um ponto em que vou botar assim, P é igual, vou botar no singular, ponto crítico. P é um ponto crítico de F restrito a M. O que é que significa? Dois pontos aqui. Significa que a restrição de F sobre dV, no ponto P é igual a zero, para todo V significa que restrita a M, portanto restrita aos vetores que são tangentes a M naquele ponto, a função tem um ponto crítico. Quer dizer, ou seja, que para todo caminho lambda
diferenciável. Todo o caminho contido em lambda com lambda zero de pertence o zero é um ponto crítico da f vamos escrever assim. Isso significa que a derivada de m em relação a qualquer vetor tangente, a derivada de f em relação a qualquer vetor tangente a m no ponto P é zero. Por exemplo, se P for um ponto de máximo da restrição, então é claro que essa derivada vai ser zero, porque se o ponto P é um ponto que é o máximo local da f em M, quer dizer, todos os pontos de M que estão próximos de P, a f tem valores menores ou iguais ao valor que ela assume no ponto P, então isso vai ser zero, porque a restrição f composto com lambda vai ser uma função de uma única variável, t, que vai ter o máximo naquele ponto, o máximo local. Então os pontos de máximo e de mínimo estão incluídos nessa definição, e essa é a definição de ponto crítico da restrição de f a M. Então, a partir daí, fica claro que P é ponto crítico da restrição de f a M, se e somente se o gradiente de f no ponto P é ortogonal ao espaço vetorial tangente. Porque isso aqui então esse vetor velocidade, essa derivada direcional é zero, então o gradiente é ortogonal a todos os vetores tangentes. Então, aqui nesse caso, isso significa que o vetor que vai do ponto A ao ponto, digamos, x0 aqui, é um vetor. Esse vetor aqui é o vetor. Peraí. Eu sei, está certo. Se esse vetor é ortogonal ao espaço vetorial tangente, então ele é um múltiplo do gradiente de φ naquele ponto. Por quê? Porque, veja bem, a superfície M é uma superfície de nível da função φ. Ele é o conjunto dos pontos em que a função φ assume o valor c. Consequentemente, o gradiente de f é perpendicular ao espaço vetorial tangente a M naquele ponto. Nós vimos que o gradiente tem umas propriedades interessantes. Ele é ortogonal a todas as superfícies de nível. Então, o gradiente de f é lambda vezes o gradiente de φ. É um múltiplo. Esse lambda é o que se chama multiplicador de Lagrange. Lambda deve ser em homenagem a Lagrange L, né? Lambda é L em grego. Lagrange é uma figura muito importante na história da matemática. É um cara que nasceu e viveu na cidade italiana de Torino. Saiu de lá com 32 anos, foi para a Alemanha, viveu mais 21 anos na Alemanha. Quando ele estava com 53 anos, ele foi para a França e é considerado um dos maiores matemáticos franceses de todos os tempos. Tem uma certa coisa aí, ele escreveu o nome dele, na Itália ele escreveu o nome dele Giuseppe Luigi Lagrangia.
E os livros de matemática na Itália sempre escrevem multiplicador de Lagrange. E na França ele escrevia Joseph Louis Lagrange. E Torino é ali juntinho da França, né? O pessoal lá, naquela época, falava as duas línguas, italiano e francês. Agora não sei se ainda fala isso. Pois bem, então, para achar o P pertencente a M, é ponto crítico. Da restrição de F a M, se e somente se, primeiro, φ de P igual a zero. Isso é óbvio, φ de P igual a C. É óbvio, porque ele tem que estar na superfície do nível, mas isso é uma condição, essa é a condição adicional. E, segundo, gradiente de F no ponto P é igual ao múltiplo do gradiente de φ no ponto P. Observe que não é conveniente escrever o gradiente de φ no ponto P, o múltiplo do gradiente de F, porque o gradiente de F pode ser zero. O gradiente de φ nunca é zero. Acontece que o gradiente de F e o gradiente de φ estão na mesma linha, na mesma reta, que são ambos ortogonais ao espaço vetorial tangente, por motivos diferentes. O gradiente de φ é ortogonal ao espaço vetorial tangente a M de pontos. Por quê? Porque M é uma superfície de nível de φ. E o gradiente de F é ortogonal ao espaço vetorial tangente a M no ponto P. Por quê? Porque P é um ponto crítico de F. São dois motivos diferentes, mas um é múltiplo do outro, mas os dois são ortogonais ao mesmo subespaço, então um é múltiplo do outro. Mas eu não posso dizer que o gradiente de φ é sempre o múltiplo do gradiente de F, porque o gradiente de F pode ser zero, o gradiente de φ nunca é zero. Ok? É claro, isso aí já mostra que se você tiver um ponto no qual o gradiente de F é zero, pronto, quer dizer, se ele for ponto crítico de F, ele é ponto crítico de qualquer uma das restrições. Mas aí, aquele exemplo que eu apaguei mostra que você pode ter um ponto crítico da restrição sem ser ponto crítico de F. F pode até não ter ponto crítico nenhum. Então, se você olhar para essas duas condições aqui, elas constituem em que talvez seja melhor botar um X aqui para atender às exigências da tradição, em que as incógnitas são sempre X. Então, aqui você olhar para isso, você tem um sistema de N mais duas equações com N mais duas incógnitas. As incógnitas são as N mais uma coordenadas do X e o lambda. Aí uma pessoa menos avisada pode dizer o seguinte: poxa, eu vou resolver um problema cuja finalidade é achar N mais um números que são as N mais uma coordenadas do ponto X. Aí, para resolver, eu introduzo um processo que acrescenta mais uma incógnita, que é um lambda, que não existia no problema. Complicou? Não. Paradoxalmente, não complicou. Tornou mais viável, porque nos problemas de natureza prática, esse sistema tem um número finito de soluções. Se você tirar o lambda, aí você tem um sistema de N mais uma equação, N mais duas equações com N mais uma incógnita, e você tem... Não, perdão. Fica com um sistema de N equações com N mais uma incógnita, e então você tem indeterminação. Você bota mais uma incógnita, aí fica tudo certinho. Ok? Então tem N mais duas equações com N mais duas incógnitas, e a solução disso vou dar dois exemplos extremamente simples, escolhidos a dedo, talvez não dê para dar os dois hoje, para mostrar como é que isso se aplica. O primeiro exemplo vai ser o lema fundamental para mostrar que todo operador autoadjunto num espaço vetorial real tem autovalores reais.
Esse é o primeiro passo para demonstrar o teorema espectral, segundo o qual todo operador autoadjunto admite uma base ortonormal em relação à qual sua matriz é diagonal. Isso é um fato central na história, na teoria dos operadores autoadjuntos, porque as matrizes diagonais são muito mais simples de mexer, manipular, do que o caso geral. Então, para isso, nós vamos olhar para uma forma quadrática. Uma forma quadrática vai ser uma função do tipo f de x igual à soma de a e j, xi, xj e j de 1 Tn. Isso é o que se chama uma forma quadrática. Não é nenhuma perda de generalidade admitir que a matriz é simétrica. Porque se eu pegasse uma forma quadrática em que a matriz não era simétrica, eu substituía por uma matriz simétrica, substituindo cada ij por ij mais AJI sobre 2, dava o mesmo resultado e a matriz ficava simétrica. Então, por uma questão de praticidade, a gente já admite logo de cara que a matriz é simétrica. É besteira pensar que ganha alguma generalidade omitindo essa condição. Porque o xi vezes xj é igual a xj vezes xi. Mas não adianta o ij ser diferente do AJI. Então eu tenho essa forma quadrática, e então existe um operador autoadjunto, né? Só para esclarecer, isso não é necessário porque eu vou dizer próximo em seguida, mas que é uma transformação linear cuja matriz é essa matriz aqui. Então f de x é o produto interno de a de x por x. Ok? Então todo operador autoadjunto significa que é um operador igual ao seu transposto, ao seu adjunto. Bom, então essa é uma forma quadrática. Muito bem. Então isso é uma função de Rn, cujo gradiente... Então vamos estudar o gradiente, os máximos e mínimos dessa função. É claro que essa função não tem máximo nem mínimo no Rn, mas vou estudar os máximos e mínimos dessa função na esfera unitária. Ou mais geralmente, os pontos críticos dessa função na esfera unitária, Sn menos 1. Para isso eu vou aplicar o método do multiplicador de Lagrange. O gradiente de f de x, o que é? O gradiente de f é só derivar isso aqui. Então isso aqui fica o quê? Fica 2 divido a de x, né? Que fica 2 vezes a soma de AIJ XJ. Esse é df sobre dxi. E isso aqui são as coordenadas. Isso aqui é a iésima coordenada do vetor a de x. Ok? Muito bem. Então, esse aqui é o gradiente de f de x. Pode ser que, é claro que o x igual a zero é um ponto crítico de f, mas não interessa. Mas se o operador não for invertível, se o operador for invertível, o zero vai ser o único ponto fixo, o ponto crítico. Mas, de modo geral, os pontos críticos de f são
estão localizados no núcleo do operador A, mas não me importa. Estou preocupado em achar o ponto crítico de F na esfera unitária. Então, a esfera unitária o gradiente a esfera unitária é a imagem inversa do 1 pela função φ, onde φ de x é esse produto interno de x por x, o gradiente é 2x. Então, os pontos críticos. O ponto crítico de F restrito a S menos 1, se primeiro o X é um ponto da esfera. E segundo, o gradiente de F é um múltiplo do gradiente de φ. Isso significa que A de x é igual a lambda x, para algum lambda. Mas existem sempre pontos críticos da restrição de F à esfera, porque a esfera é compacta, tem pelo menos um máximo e um mínimo. Então, quer dizer, existe pelo menos um lambda, tal que A de x é igual a lambda x. E com isso, a gente verifica que todo operador autoadjunto tem pelo menos um autovalor. Existe pelo menos um x e um lambda, tal que A de x é igual a lambda x. Então, isso prova a existência de autovalores sem precisar de usar o teorema fundamental da álgebra, que normalmente se usa para provar a existência de autovalores. Como é que é? Autovalor real. Bom, o autovalor do operador autoadjunto tem que ser real, obrigatoriamente, né? Mesmo que você esteja num espaço vetorial complexo, você tem um operador autoadjunto complexo, os autovalores têm que ser reais, obrigatoriamente. Porque quando você passa de K para K, no espaço vetorial complexo, você toma um conjugado. Aí tem que ser igual, porque ele é autoadjunto, aí vai ser real. Então, todo operador autoadjunto possui um autovalor. Aí, com isso, você demonstra o teorema espectral. Você obtém uma base ortogonal de autovalor. Você pega um autovalor e depois considera a esfera formada pelos vetores de comprimento autovetor e os vetores de comprimento ortogonais àquele. Restringe o A à forma quadrática àquele subespaço. Acha outro e assim por diante, até você obter uma base ortonormal. Isso dá uma prova do teorema básico sobre operadores autoadjuntos. Depois, na próxima aula, eu termino isso aqui. Acho que está... tem um negócio bonitinho aqui, que é mais uma demonstração de que a média aritmética é maior do que ou igual à média geométrica, e só é igual quando os números são todos iguais. Existem uns teoremas, uns fatos matemáticos que são super demonstrados. O teorema fundamental da álgebra tem umas 200 demonstrações diferentes. Todo dia uma pessoa chega e descobri mais uma demonstração do teorema fundamental da álgebra. A outra é a desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica. Tem dezenas de demonstrações. Aqui tem uma que eu acho bonitinha, porque eu uso o multiplicador de Lagrange. Tá bom.